Parte 3. A utilização de formas pensamentos. Capítulo 15. A criação de formas ocultas. A esta altura, você já deve ter adquirido um bom controle da matéria astral, por isso pode partir para outros aspectos da sua utilização em vários setores da magia. Um dos mais importantes, tanto na meditação orientada quanto no ritual, é a criação de formas divinas. Como na ocasião em que coletava fotos de lugares, portas, escadas, etc., a regra aqui é: você precisa saber o que quer construir. Precisa conhecer seus deuses e deusas. Também precisa conhecer mitologia, os contos, as lendas, os atributos, os símbolos e a aparência dos deuses cujas formas pensamento você quer criar. Voltemos aos álbuns de memória. Comece a coletar ilustrações de deuses e classificá-las de acordo com o panteão a que pertencem. Você não precisa ter muitas imagens, uma ou duas é suficiente, mas elas precisam lhe parecer aceitáveis. Em outras palavras, elas precisam mostrar a divindade de uma maneira que lhe seja agradável. Folheie livros sobre mitologia e procure ilustrações coloridas ou reproduções de pinturas, para descobrir o que mais lhe agrada. Tente tirar uma cópia colorida e use-a como base da forma pensamento desse deus ou deusa. Procure saber mais a respeito de lugares, poderes e símbolos relacionados a ele. No meu livro The Ritual Magic Workbook, escrevi que os estudantes de magia precisam ter uma compreensão e conhecimento razoáveis de pelo menos 2 panteões. Os deuses sempre serviram para a humanidade como um meio de externalização de seus poderes interiores. Contemple um deus e você estará contemplando o seu verdadeiro eu divino. É importante, portanto, que você construa divindades que lhe agradem como pessoa. Esse tipo de criação de formas pensamento é diferente de qualquer outra, pois você tem 2 opções: pode construí-las e depois observá-las à medida que interagem tanto no físico quanto no astral, de acordo com os seus comandos, ou pode construí-las, depois assumir a forma que você construiu e, por um curto espaço de tempo, tornar-se o que construiu. Esse segundo procedimento é chamado de encarnação de formas divinas. As formas angélicas são criadas de protomatéria da mesma maneira, mas não é aconselhável assumir a forma angélica, como poderia fazer com a forma divina. Por quê? Porque, na mente dos seres humanos, os anjos se tornaram sinônimo de religião, Deus, vida após a morte, e variações sobre símbolos da fé cristã. Acredite neles ou não, em algum nível da sua mente subconsciente existe um sentimento inquietante de que se trata de algo proibido. Essas formas são extremamente poderosas no seu próprio nível, e é melhor admitir que existem coisas com que é melhor não mexer. Isso não deterá alguns leitores, mas certamente será uma experiência bem interessante. Os deuses e os anjos têm o seu próprio nível de existência, que se iniciou muito antes do nível astral ou físico. Eles tinham e ainda têm uma realidade que está muito além do nosso entendimento e não tem nenhuma relação com formas de verdade. Eles não precisam de formas. Eles simplesmente existem, e têm existido desde as primeiras ondas de esforço criativo lançadas pelo Uno. As formas que nós, seres humanos, damos tanto aos deuses quanto aos anjos baseiam-se apenas na aparência que achamos que eles têm. Na realidade deles, os anjos e os deuses são abstrações, e o mais próximo que chegamos disso é vê-los como formas geométricas, equações, conceitos. Podemos construir uma forma divina ou angélica de matéria astral de acordo com a aparência que atribuímos a eles. Como as formas divinas são inferiores aos anjos na escala de poder, podemos encarná-las por breves períodos durante um ritual ou meditação orientada. As formas angélicas são algo completamente diferente. Tão logo construímos uma forma angélica, a essência de um poder angélico tende a assumi-la. Essa é outra razão para que evitemos encarná-la. Ela pode ficar sobrecarregada e poderosa demais. O mesmo pode-se dizer de elementais, reis elementais e outros seres dos reinos sutis. A regra é: se você não sabe o que é ou o que faz, é melhor não encarnar. Vamos agora retroceder um pouco e tratar da criação de uma forma divina.
Primeiro decida que Deus ou deusa você quer formar. Estou supondo que você já tenha olhado várias figuras diferentes de deuses e escolhido uma como padrão. Espero que você também já esteja totalmente familiarizado com os atributos, símbolos e poderes desses deuses, e, o mais importante, que você, conhecendo esses poderes, esteja preparado para qualquer fenômeno que possa acontecer. Como exemplo, vamos usar a forma do deus Hermes, que já serviu de exemplo para uma explicação no capítulo 13. Informações preliminares. Hermes era filho de Zeus, o pai dos deuses e dos homens na mitologia grega, e de Maia, uma ninfa. Ele era uma criança precoce, que andou e falou algumas horas depois do nascimento. Desde cedo mostrou tendência para o roubo. Ele era o deus dos ladrões e dos batedores de carteira. Quando tinha 2 anos de idade, roubou, matou e comeu o rebanho do seu meio-irmão Apolo. Compreensivelmente, o deus solar ficou aborrecido e foi se queixar a Zeus. Com o seu poder de persuasão, Hermes aplacou a ira do pai de Apolo, especialmente quando lhe deu de presente um casco de tartaruga com o qual talhou a primeira lira. Esse se tornou posteriormente o mais conhecido símbolo de Apolo, pois ele é o deus da música, como também da cura e da profecia. Para afastá-lo das travessuras, Zeus fez de Hermes o mensageiro do Olimpo e lhe deu um par de sandálias e um capacete alados, além de um bastão conhecido como caduceu. A nova designação não mudou a disposição de Hermes, que continuou sendo travesso, astuto e embusteiro, embora todos o amassem. Hermes é um jovem alto e esguio, embora atlético, que aparenta uns 25 anos. Tem o rosto grego clássico, nariz reto, olhos grandes, cabelo cacheado. Os gregos antigos tinham pele e cabelos claros. Os gregos modernos são descendentes dos turcos e dos citos, povo antigo da Sítia. Hermes é muitas vezes retratado nu ou seminu, com uma longa capa sobre os ombros. As suas sandálias aladas têm vida própria, sensibilidade e são símbolos mágicos, assim como o capacete alado, que representa o pensamento. Utilize a mesma técnica que usou para criar figuras numa paisagem. Ao entrar no plano astral, estabeleça o seu ponto focal, que deve ser algum tipo de pilar. Isso dá a você uma ideia do tamanho das coisas e um senso de perspectiva. Agora crie uma coluna a partir da matéria astral. Faça-a maior do que o normal, pois a maioria dos contos mitológicos retrata os deuses gregos como seres maiores do que os humanos. Mentalize a figura de Hermes e projete-a na matéria astral informe, remodelando-a conforme essa imagem. Aos poucos ela tomará forma. Não tenha pressa, deixe que isso aconteça num ritmo natural. A princípio, surgirá uma forma semelhante a uma estátua, branca e inanimada. Para lhe conferir mais substância, você terá de fazê-la adquirir um tom cor da pele, com um leve toque dourado. Os cabelos deverão ser cor de mel, os olhos, acinzentados e com um traço de bom humor. Pense na cabeça do deus se voltando para você e observe esse movimento. Como você tem uma ligação mental com a sua criação, ela obedecerá aos seus pensamentos. Agora você pode escolher, ou pode querer que a sua consciência entre nessa forma e lhe dê vida dessa mesma maneira, ou pode invocar a essência abstrata do conceito original que originou Hermes, para que essa essência passe a habitá-la. Você faz isso desejando fazer contato com a energia de Hermes para propósitos ritualísticos. Pode então dirigir essa energia para um templo ou local sagrado da sua escolha e convidá-la a participar do ritual. Uma alternativa é infundir na forma uma pequena dose de energia e usá-la para fazer uma meditação orientada ou como companhia, guia ou informante. O mesmo procedimento é usado para deuses e deusas. Já mencionei que não é aconselhável encarnar formas angélicas, mas elas certamente podem ser construídas e usadas em trabalhos de magia. Essas formas são usadas principalmente como pontos ou quadrantes focais em rituais, ou como guardiães de templos, locais sagrados, crianças, mensageiros de formas pensamento de preces ou simplesmente como acompanhantes daqueles que têm necessidade dessa energia em particular. É preciso lembrar, no entanto, que os anjos e arcanjos têm diferentes atributos ou poderes.
Se você está se sentindo solitário, desanimado, traído ou magoado, ou precisa superar uma prova particularmente difícil na vida, a companhia de um anjo pode ser um grande consolo. Nesses casos, a pessoa deve construir a forma com um cuidado ainda maior e depois invocar a essência do próprio ser angélico, para que ela passe a habitar essa forma. Desse ponto em diante, você precisa construir fortes laços de afinidade com a essência interior do ser e buscar a força, o amor, o apoio, a cura ou a companhia diretamente dessa essência. Foi dessa maneira que procederam os místicos e santos ao longo das eras. Como eu já disse, a verdadeira forma dos anjos não tem nenhuma semelhança com a imagem angélica vitoriana, com túnicas esvoaçantes, cachinhos e asas de penas. Eles estão mais próximos da geometria primitiva do que de qualquer coisa humana. Até as figuras geométricas são meras alusões ao que eles realmente são. E isso vale duplamente para níveis elevados como os 4 seres viventes sagrados. Isso posto, não há por que não criar formas pensamento para que sejam insufladas de poderes. Afinal, os seres humanos têm feito isso desde que a Bíblia foi escrita, e até mesmo antes. Na crença judaica, cada letra do alfabeto hebraico é uma entidade per si, com um conhecimento implícito do seu próprio poder e significado interiores. Não se trata de um ser angélico, mas outro originário de uma alta esfera da criação. Isso significa que as letras hebraicas também podem ser recriadas com matéria astral e um vínculo mental estabelecido para que o mago possa ter acesso ao cabedal de sabedoria interno dessa letra em particular. Para isso é essencial um conhecimento abrangente da forma e do significado corretos de cada letra. Pode-se levar essa ideia ainda mais longe. Cada letra também é uma imagem, e um número, e com essas imagens pode-se construir no plano astral todo um cenário. Tome como exemplo a letra Bet, que significa casa, prédio, edifício ou um abrigo de qualquer espécie. Essa letra pode ser dividida em imagens como a seguir. D igual casa. T igual tal, cruz. H igual re, janela, fonte de luz. Construa um estábulo, abrigo, de matéria astral com uma cruz em tal dentro dele e acrescente uma janelinha por onde jorre a luz do interior do estábulo. Assim você terá uma ligação cristã simbólica com o Natal, a luz do mundo jorrando pela janelinha para o mundo exterior, e a Páscoa, com o símbolo do nascimento de Jesus, o estábulo, e da sua morte, a cruz, e a luz do sacrifício. Ambos ligarão a sua mente com a cidade de Belém, cujo significado é a casa do pão, que mais uma vez remete à mente e às formas pensamento à hóstia sagrada. Todas as letras do alfabeto hebraico podem ser decompostas dessa maneira, manifestadas astralmente usadas como método de estudo. O exemplo anterior não é, obviamente, de um simbolismo puramente cristão, pois ele tem origem judaica. Contudo, para aqueles que preferem o cristianismo esotérico, ele pode ser um caminho muito poderoso de imagética mística que conduz às visões de pessoas como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, entre outras. Também é possível encontrar imagens de outros credos equivalentes às cristãs, que se apliquem e sirvam ao mesmo propósito. Mitra, por exemplo, nascido de uma virgem e de pai desconhecido em 25 de dezembro, numa gruta cercada de animais, caberia no mesmo cenário. É fundamental que o mago em treinamento perceba tudo em grande escala, a utilização e importância da criação de formas pensamento em todas as áreas da prática da magia. Sem competência suficiente na manipulação da protomatéria senciente no plano astral, o caminho à frente será quase impossível, e só os níveis inferiores da magia se abrirão para você. A prece. Minhas preces volitam no ar, meus pensamentos permanecem na terra. As orações sem pensamentos nunca para o céu se vão. Assim diz o rei em Hamlet, de Shakespeare, ao pedir perdão enquanto é observado pelo próprio Hamlet, meditativo. As palavras do dramaturgo são verdadeiras. Quantas vezes já ouvi as pessoas dizerem, rezei com tanto fervor e nada aconteceu. Deus não deve existir. Para algumas pessoas a prece é um estilo de vida, uma parte viva da sua fé,
para outras é algo em que se agarrar quando já se tentou tudo. Mas será que rezamos do jeito certo? Afinal, o que é uma prece? Quando rezamos, nós nos dirigimos a um poder muito superior para pedir ajuda, algo de que precisamos, algo que desejamos, algo que está além da nossa capacidade de manifestar. Ocasionalmente, mas muito de vez em quando, oferecemos uma prece de agradecimento, de gratidão pelo que recebemos. Outro tipo de prece, oferecida geralmente por aqueles cujo estilo de vida e caminho espiritual a requerem, é a prece de adoração e louvor. Quando a pessoa comum faz uma prece, ela muitas vezes entremeia de promessas acerca de fazer algo, resistir a algo ou parar de fazer algo, como um suborno, na esperança de que Deus a ouça e haja de acordo. Mas Deus não aceita subornos. Então, o que aconteceria se olhássemos a prece como uma comunicação por meio de formas-pensamento, entre o Uno e a humanidade? E se parássemos de usar palavras e voltássemos ao jeito antigo em que se usavam símbolos, figuras, formas e breves meditações dirigidas? O pensamento veio muito antes das palavras, tanto faladas quanto escritas. E o início. Na verdade, o pensamento foi o início. E estava lá desde o. Dizem que, se você quer rezar, deve se colocar numa atitude de prece para que ela seja atendida. Foi assim durante centenas de anos, mas agora, com a chegada do novo milênio, é hora de fazer uma mudança. Nos contos de fadas, os 3 desejos concedidos geralmente acabam em desastre, pois o felizardo não consegue decidir o que pedir. A prece muitas vezes tem um efeito semelhante. Você pode saber o que quer, mas não saber como se expressar. Portanto, não tente, simplesmente imagine. Exemplo número 1, a torre. Você está pedindo perdão por algo que fez? Em primeiro lugar, recorde o seu ato. Recapitule a cena mentalmente e analise o papel que representou nele. Você foi a única pessoa responsável? Agiu deliberadamente? Está realmente arrependido e quer corrigir o seu erro? Existe algo que possa fazer pela pessoa que prejudicou? Você fará isso porque realmente quer ser perdoado ou só para salvar as aparências? Se você realmente quer ser perdoado, então passe para o plano astral. Esse é um local que agora você já conhece e sabe como as coisas funcionam. Não pense que não terá que se esforçar. Do plano astral, faça brotar uma coluna alta de protomatéria que adquira os padrões de uma torre de pedra cinza. Essa torre é muito alta e parece ameaçadora. Tem uma porta no andar térreo e, no alto, pode-se ver uma janela estreita. Abra a porta e entre. Bem diante de você há uma escada que sobe em caracol até o topo. Aqui e ali, uma réstia de luz entra pelos vãos das pedras e ilumina os altíssimos degraus. Ao todo, são 365 degraus que, somados ao andar térreo superior, fazem com que a torre tenha uns 30 metros de altura. Visualize-a nitidamente e em detalhes. Depois que fizer isso, comece a subir a escada. Não é o tipo de prece que você esperava, imagino. Centenas de degraus, e você escalará a cada um deles astralmente. À medida que sobe os degraus em caracol da torre, você capta, pelas fendas nas paredes, vislumbres de uma paisagem. Mas você está concentrado, principalmente, na razão que o levou a entrar na torre. Você está passando por uma expiação, você precisa passar pela experiência de subir cada um dos degraus. Não corra, apenas suba, enquanto pensa no porquê está pedindo perdão. Repasse isso na sua mente repetidas vezes, até que toda experiência tenha sido consumida pelo fogo da sua consciência. Se o exercício for feito corretamente, você chegará ao topo da escada num estado de completa exaustão astral. Existe uma porta no patamar da escada que leva à sala da torre. Abra essa porta, vá até a janela e olhe para fora. Contemple a paisagem, que mostra a silhueta cinza azulada de uma cadeia de montanhas à distância. Sem dizer palavra, abra o centro do coração e envie um pedido de perdão.
Continue olhando para as montanhas e logo você verá um pássaro voando na sua direção. Observe-o enquanto se aproxima e, agora, estenda a mão. O pássaro pousa nela e você vê em seu bico um ramo de oliveira. Esse é o seu símbolo, a prova de que foi perdoado. Agora vem a parte difícil. Você consegue aceitar esse símbolo e se deixar perdoar? Como você trabalhou com imagens e símbolos, o seu eu interior se comunicou com a parte mais antiga de você, uma parte extremamente poderosa e capaz de alterar a sua perspectiva da vida e do lugar que ocupa nela. Nem é preciso dizer que a prece não precisa ser em palavras. Uma prece pode ser expressa em forma de dança ou canto, enquanto observamos o nascer do sol por trás de uma montanha. Um jardim pode ser uma prece. Se você quer pedir um favor, auxílio, apoio ou o que quer que seja, aprenda a construir uma prece num cenário parecido com o cenário teatral sobre o qual já aprendeu neste livro. Exemplo número 2. O Jardim da Prece. Isso é algo que você pode fazer e manter arquivado para usar em circunstâncias parecidas no futuro. Crie um jardim murado no nível astral usando as técnicas que já aprendeu. Procure ilustrações de jardins e selecione ideias, plantas, árvores e cores que o agradem. Lembre-se, você está construindo de dentro para fora. Faça uma pérgola de parreiras, rosas, glicínias ou outras trepadeiras do tipo. Dentro dela, deve haver um banco de madeira. Faça caminhos ladeados de canteiros com flores perfumadas e ervas aromáticas. Coloque bancos aqui e ali, um chafariz ou pequeno regato para refrescá-lo no calor do verão, árvores frutíferas cujos galhos avancem sobre os muros, chorões que se arrastem pelo chão e refúgios secretos onde descansar. Você agora precisa de 2 portas. Uma será a sua entrada para o jardim, a outra será a sua entrada para outro nível. Esta também será a porta usada por aqueles que o ajudarão quando você precisar. A sua porta é estreita, em arco, e feita de madeira clara. Ela está destrancada e tem como trinco uma velha aldrava como as de antigamente. Dos 2 lados da porta, há no nível dos olhos um símbolo entalhado na madeira, que você não deve revelar a ninguém. Sempre que entrar ou sair pela porta, você deve tocar o símbolo antes de levantar a aldrava. A outra porta é mais larga, feita de um carvalho sólido e está sempre trancada. Você pode usar esse jardim para relaxar, usufruir momentos de paz quando está estressado ou na agitação do dia a dia, e para rezar e pedir ajuda aos reinos superiores. Se quiser, você também pode fazer do ato de tocar o símbolo um sinal para que se veja usando uma túnica leve de algodão ou lã e sandálias de couro. Agora você precisa criar uma forma para um ser de um plano superior. Pode ser um homem ou uma mulher, um religioso ou uma pessoa comum. Crie a forma como já fez antes, ajustando-a para que se sinta à vontade na presença desse ser, tornando-o talvez mais velho do que você ou alguém da mesma idade. A escolha é sua. Construa essa forma com cuidado e atenção aos detalhes, depois a ofereça aos poderes superiores para que eles a habitem e utilizem. Suponhamos que você tenha um problema que o preocupe ou um pedido que tenha feito em oração. Isso lhe parece importante e você gostaria de conversar com alguém a respeito. Então você decide ir ao Jardim da Prece e conversar sobre o assunto com guardiães, amigos, companheiros, seja qual for o nome que você prefira usar. Depois de passar pela porta, você caminha por entre os canteiros perfumados, sorvendo o ar e relaxando na atmosfera pacífica. Você chega à pérgola e ali encontra o seu amigo. Agora sente-se e expresse o que lhe vai no coração. Não deixe de dizer nada, você sabe que nada do que é dito neste jardim ultrapassa esses muros. Peça um conselho, mas não espere que ele lhe dê respostas diretas. Ele pode lhe pedir para voltar depois que tiver pensado no seu problema. Pode lhe dizer o que você não quer ouvir. Pode até permanecer em silêncio ou dizer que dessa vez você precisa fazer uma escolha. Pode impor as mãos sobre você e lhe doar energia de cura, ou rezar com você. Você pode pedir que ele transmita as suas preces pessoais ao Uno quando partir. Você pode enviá-las por meio de um símbolo, um pequeno buquê de flores ou um único botão,
uma fruta ou a pena de um pássaro. Você nunca será expulso desse jardim. O seu amigo nunca se recusará a ver você. Você nunca deixará esse lugar sem uma infusão de força para que possa enfrentar as adversidades do mundo físico. Ah, sim, você pode querer falar com o jardineiro de vez em quando. Ele muda de tempos em tempos. Pode usar o turbante verde de um muçulmano, ou a yamuca de um judeu, a barba e o turbante de um sikh, o hábito de uma freira ou a túnica laranja de um lama. Ele pode usar o shinti de algodão de um egípcio ou o quitão de um grego. Às vezes ele é um simples jardineiro, tanto que você pode até ver as cicatrizes nas suas mãos e pés. Os salvadores são muitos e haverá muitos mais. E se você estiver numa igreja e não puder construir cenários tão elaborados? Junte as mãos em prece e pergunte a si mesmo para o que ou para quem você quer rezar. Não pense, tente perceber os sentimentos brotando no centro do coração. Imagine o que você quer ou precisa como um objeto e cerque-o de emoção. Se esse pedido se relaciona a uma pessoa querida, visualize o rosto dela dentro de um botão de rosa. Para uma criança, você pode usar a forma de uma pomba. Seja o que for, tente ligar o objeto da sua prece com algo dessa natureza e guarde no coração. Deixe que a emoção vá se intensificando até que não possa mais contê-la no peito. Depois libere-a e deixe que ela siga em direção à luz. As palavras podem nos confundir quando rezamos, pois elas não transmitem com precisão os pensamentos e sentimentos que despertam em nós o objeto das nossas preces. Portanto, nem tente, deixe o centro do coração repleto de amor e gratidão pela possibilidade de sucesso. Sempre termine a prece com um corolário: que seja feita a tua vontade, pois às vezes rezamos por algo que não podemos ter. Talvez não seja o momento, não seja permitido ou não seja bom que tenhamos aquilo, muitas vezes porque a reação pode causar prejuízo a outras pessoas. Lembre-se da lei universal de causa e efeito, pois tudo que existe é tanto a causa quanto o resultado de um efeito. Palavras são raramente necessárias, basta abrir o coração e deixar que esses seres cuja missão é servir como mensageiros entre os planos decidam o que é necessário e levem as nossas preces até onde elas precisam chegar. A prece é um tesouro, independentemente do credo a que ela pertence ou nome pela qual possamos designar o uno a quem ela é endereçada. Reserve um tempo para dirigir uma prece de gratidão e agradecimento pelo que você tem e pelo que lhe foi dado. A prece longa e concentrada ocasionalmente resulta num estado de êxtase. Isso está relacionado a reações químicas no cérebro, mas não se sabe ao certo se é o estado estático que provoca essas reações ou o contrário. Quando esse êxtase acontece, leva a um estado de espírito elevado que abre os sentidos para um plano mais sutil e refinado. Isso muitas vezes envolve os centros visuais e auditivos, resultando em visões e vozes que normalmente não são percebidas no mundo físico. A atmosfera também é um fato importante. O ambiente fechado, silencioso e elevado de um mosteiro ou convento, especialmente em épocas passadas, seria muito propício para esse tipo de fenômeno. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Bernadette de Lourdes, Santa Teresinha, Francisco de Assis e Joana d'Arc deixaram, todos eles, registros do que viram e ouviram nesse estado de êxtase. A levitação e o fenômeno dos estigmas são, muitas vezes, outro aspecto desse estado mental. Mas como já observei anteriormente, a mente precisa ter um arquivo de imagens ao qual possa recorrer. No caso dos santos e videntes religiosos, eles podiam se inspirar em pinturas, estátuas, registros e descrições daqueles que já haviam percorrido o mesmo caminho, assim como em símbolos e ícones. Depois que o estado de espírito precursório é atingido, o arquivo de imagens é atingido e as imagens e símbolos relevantes são liberados, junto com uma torrente de emoções e erotismo por muito tempo reprimidos. Basta ver a estátua de Santa Teresa d'Ávila, de Bellini, com a seta angélica enterrada no coração, ou ler a poesia espiritual erótica de São João da Cruz para compreender a simbologia por trás dessas visões. O erotismo não depõe contra a mensagem espiritual, mas a exalta, pois sublinha o poder de amor tanto sagrado quanto secular. Ícones,
Pinturas religiosas e esculturas têm, todos eles, início numa forma pensamento. Se você quer ver o nascimento de criações astrais no físico, consulte os cadernos de anotações de Leonardo da Vinci. Esses rabiscos, garafunhos, esboços e desenhos cheios de detalhes são exemplos claros de alguém cuja mente vive num plano superior ao do corpo. As suas formas pensamento de um helicóptero e de um submarino primitivos foram retratadas de modo tão vivido que persistiram no astral e, um dia, centenas de anos depois, tornaram-se um fato. O mesmo aconteceu com os livros de Júlio Verne 20.000 Léguas Submarinas e da Terra à Lua e também com histórias publicadas em antigas revistas de ficção científica. As ideias, a princípio consideradas ridículas pelos cientistas, tornaram-se realidade nos últimos 50 anos num ritmo impressionante. Os pintores, mais do que ninguém, são responsáveis por traduzir pensamentos em imagens. Desde as incríveis pinturas rupestres, com as suas cores vividas e capacidade impressionante de transmitir movimento, até a majestosa Capela Sistina, temos um legado de imagens tão rico em variedade e complexidade que desafia nossa imaginação. Muitas dessas pinturas tornaram-se pontos focais para a prece e o pensamento concentrado, mas nenhuma delas superou o ícone religioso. Originárias principalmente da Europa Ocidental e das igrejas ortodoxas, essas representações altamente especializadas de santos, de Jesus Cristo e da Virgem Maria tornaram-se os ídolos domésticos do seu tempo, assim como Terá, pai de Abraão, valorizava os seus deuses domésticos a ponto de levá-los com ele na sua jornada de Ur dos Caldeus. Alguns ícones são extremamente antigos e valiosos, e se tornaram centros de peregrinação e cultos. Um dos mais famosos é a Madonna Negra de Częstochowa, localizada numa cidadezinha polonesa de mesmo nome. Transpassada pela espada de invasores turcos, a imagem supostamente sangrou copiosamente. Os profanadores fugiram, dando origem a uma lenda que persiste até os dias de hoje. Milhões de peregrinos visitam a cidade para ver a pintura miraculosa e rezar no seu relicário. A pintura é protegida por um escudo de aço com relevos em prata, erguido apenas na presença de peregrinos. Montserrat, perto de Barcelona, na Espanha, é um mosteiro beneditino nas montanhas, onde se encontra a Virgem Negra de Montserrat, visitada por milhões de devotos todos os anos. A sua imagem é ponto focal de veneração e prece. Vemos o mesmo em Chartres, na França, e em muitos outros lugares no mundo todo. Todos eles são locais em que uma estátua ou pintura específica mexeu com a imaginação das pessoas e despertou-as a ponto de tornar a sua forma astral original uma realidade em nosso mundo físico. Isso não acontece apenas no mundo cristão. O islamismo também tem seus símbolos sagrados, geralmente expressos na sua caligrafia fluida e em mosaicos. Os budistas têm estátuas, relicários e edifícios sagrados, e o mesmo acontece em todos os credos. Esses objetos, sejam pinturas, estátuas, livros, símbolos abstratos ou locais sagrados, são, todos eles, representações de formas pensamento sagradas e fazem parte do culto e do fervor religioso da humanidade. A concentração e a prece focada neles liberam um poder e uma imagética acumulados, ao longo de centenas de anos em alguns casos, pelos pensamentos, esperanças e sonhos daqueles que já partiram deste mundo. Nunca subestime o poder da prece. Se você acha que as meditações orientadas são uma novidade, experimente ler os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Eles não são exatamente meditações orientadas com as quais estamos acostumados, mas são uma prova de que esse tipo de treinamento já existe há muito tempo. Os padres jesuítas ainda usam hoje em dia visualizações e criação de formas pensamento, o que pode ser o segredo do seu sucesso em muitas áreas, pois eles são os místicos mágicos da Igreja Católica Romana. A revelação de São João. A Bíblia, especialmente o Velho Testamento, é incrivelmente rico em matéria de formas pensamento. Esse é um assunto que requer um livro inteiro e eu já comecei a escrevê-lo. As visões dos profetas mostram claramente que suas experiências no plano interior eram levadas a sério e colocadas em prática quando diziam respeito ao bem-estar e orientação da humanidade.
Desde as visões extasiantes e surpreendentes de Ezequiel, Elias e Samuel até a mensagem espiritual inspirada pelo divino e conhecida como Apocalipse, o mundo antigo era povoado de formas de pensamento tão poderosas que era possível vê-las, caminhar ao lado delas e conversar com elas. A humanidade não era tão cética naquela época e aceitava que anjos e seres semelhantes caminhavam entre nós. Este parece um momento oportuno para explicar que até agora só tratamos da capacidade dos seres humanos de criar formas de pensamento a partir de matéria astral. Normalmente não se explica que os seres de planos superiores também têm essa capacidade e que a utilizam para encapsular porções diminutas de suas energias mentais superiores. As formas resultantes podem então descer para o plano físico por breves períodos de tempo, algo que esses seres não poderiam fazer em seu estado natural de existência. Essas são as formas que vemos, na maioria das vezes com o olho interior, mas volta e meia com os olhos físicos também, e tendem a remeter a anjos ou, no mundo antigo, a deuses. A exaustivamente relatada capacidade dos grandes lamas tibetanos de enviar simulacros de si mesmos a outras lamarias é bem conhecida. Esses seres temporários parecem sólidos, podem manter conversas e ensinar os discípulos. Isso explica muitos fenômenos relatados tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eventos como o encontro entre Tobias e o anjo, a visita que loteamento recebeu dos 3 anjos do Senhor, a anunciação e, embora isso sem dúvida provocará discordância e denúncias, até a transfiguração e aparição de Jesus aos discípulos depois da morte. Lembre-se, Jesus disse, não me toque, porque eu ainda não ascendi ao meu Pai. Se o corpo do qual Jesus se valia era feito de protomatéria, é bem possível que estivesse instável com a energia puríssima de que se compunha. O toque poderia ter desestabilizado toda a forma pensamento e liberado uma onda de energia que poderia matar a todos. Advertindo os discípulos, ele poderia manter coeso o corpo de matéria astral por tempo suficiente para transmitir as instruções finais. Depois, e só então, esse corpo provisório poderia ser descartado e a energia pura de Cristo ascender ao seu próprio nível. Muito mais poderia ser discutido e considerado a respeito dessas palavras de Jesus, mas seria preciso outro livro. Por ora precisamos voltar a uma das visões mais espetaculares dos registros históricos, o livro do Apocalipse de São João, o Divino, ou Revelação a São João. Deixando de lado a hipótese moderna de que ele não poderia ter sido escrito pelo próprio São João, vamos dar uma olhada no texto pura e simplesmente como uma experiência visionária. O que significa a palavra revelação? Significa algum conhecimento ou informação que se manteve oculta até o momento e que foi então explicada e esclarecida a todos. Quem está fazendo a revelação? Certamente não era São João, ele só serviu de mensageiro. A sua missão era transmitir a mensagem às outras pessoas. Isso é o que sabemos do livro A Revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu diretamente de Deus. Jesus, enviando-a por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A quem esse novo conhecimento é revelado? João endereçou às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ele diz a elas que a revelação é da parte daquele que era e que há de vir o Criador, e também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, os Elohim. Só então ele acrescenta, e da parte de Jesus Cristo. João então lhes fala, achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta. Em espírito significa sem dúvida que ele estava num estado mental alternativo, e subentende-se que ele não tenha simplesmente visto por meio da clarividência, mas também ouvido por meio da clareaudiência. Ele é instruído a escrever num livro que ouve e vê e enviá-lo para as 7 igrejas que se encontram na Ásia, cujos nomes foram inclusive citados. Em seguida, surge uma torrente de visões, uma atrás da outra. Não é minha intenção interpretá-las. Eruditos muito mais qualificados do que eu passaram a vida toda fazendo justamente isso. O que eu quero fazer aqui é mostrar um pouco da escala gigantesca da visão e da sua diversidade de imagens,
E provar que o que você leu e aprendeu neste livro não é besteira, trata-se de um talento inerente para a comunicação entre dois mundos e que existe em todos nós, em grau maior ou menor. A criação de formas de pensamento não é algo novo. É uma capacidade que partilhamos com todos os seres. Na verdade, eu ousaria dizer que todos os seres vivos deste universo, não só desta galáxia, mas do universo como um todo, têm essa capacidade, não importa que forma habitem. Trata-se de um dom nato concedido pelo Uno, o Criador, a matriz de toda a matéria universal. Durante centenas de anos, tivemos a tendência de rejeitar e ridicularizar esse dom, e agora é hora de reivindicá-lo e usá-lo, ou talvez perdê-lo para sempre. Uma das coisas que todos os videntes têm em comum é a tendência para ver uma mescla de formas vivas e símbolos. Por exemplo, um escritor da Bíblia descreve um anjo como um ser que tem pernas como pilares, uma nuvem como corpo e um rosto como o sol. Albrecht Dürer fez uma gravura com base nessa descrição. Ele seguiu a descrição exata e o resultado ficou estranhíssimo. Mas, lembre-se de que naqueles dias, quando essas palavras foram escritas, esses escritores tinham, no máximo, um repertório de 1000 palavras em seu vocabulário. Isso dificultava a descrição de coisas que estavam além do seu entendimento. A perspectiva era desconhecida na época, por isso, se a visão era muito mais alta que o observador, as longas pernas podiam ser interpretadas como pilares. A única coisa que o observador conhecia de tão alto ou longo eram os pilares de um templo. Se o visitante fosse criado de matéria astral, o seu rosto podia muito bem ter uma aparência pálida e anuviada, e a inteligência abrasadora que habitava a forma astral insubstancial poderia transbordar pelos olhos e ofuscar a visão do pobre receptor desse visitante extrafísico. Portanto, quando lemos que João viu 7 candeeiros de ouro, note que ele não diz menoral o candelabro de 7 braços, podemos supor que se tratava de 7 seres irradiando uma luz dourada. Também podemos deduzir que se tratava dos 7 espíritos diante do trono mencionados anteriormente. Isso é sublinhado pela sentença a seguir: vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem. Do centro do universo vêm os 7 diante do trono e Jesus em glória. Tinha na mão direita 7 estrelas, outra referência aos 7, mas dessa vez são estrelas, não candeeiros, embora ainda sejam descritos em termos de luz. A referência à mão direita é um sinal de que eles são seres importantes e de posição elevada. Seus conselheiros da mão direita são, sem dúvida, os Elohim. A explicação dada no texto é a de que eles são os anjos das igrejas e as estrelas, as próprias igrejas. Eu tenho um ponto de vista diferente. As 7 igrejas são os 7 níveis de existência, cada uma delas regida por um dos Elohim. Não há razão para que as igrejas da Ásia sejam as únicas a receber esse conhecimento, existem muitas outras igrejas. Tudo isso acontece num nível muito mais elevado que o físico. Conhecendo as visões proféticas de João, podemos supor que isso tenha se passado em Atzilut, o que explica por que João caiu como morto, pois a pressão deveria ser insuportável nesse nível. É preciso ter em mente, quando se interpreta simbologias antigas, que nem todas as palavras são originais e que muito se perde o. Cada uma das igrejas é mencionada, elogiada ou censurada, mas a certa altura esse Deus de amor diz: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Isso é bem diferente do que esperaríamos de um misericordioso Deus de amor. As visões agora se sucedem rapidamente. Em Apocalipse capítulo 4 versículo 2-6, João vê o Uno sentado no trono, no centro do universo, cercado por 24 anciões, ou horas do dia e da noite, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos, arcanjos Elohim. Ele também vê os seres viventes de Ezequiel, o leão, o touro, a águia e o homem. Em ordem descendente, agora temos o 4, o 7 e o 24. Lembre-se de que essas interpretações são minhas e não devem ser tomadas como evangelho. Como exercício, tente desvendar a simbologia do Apocalipse, isso aumentará a sua capacidade de observar e ver além do que está diante dos olhos.
É muito tentador seguir adiante e investigar mais a fundo algo que ocupa a mente dos eruditos há 2000 anos, mas este livro é algo finito num universo infinito, e ainda há, à frente, outras coisas interessantes a investigar. Contudo, antes de deixarmos essa área, deixe-me esclarecer que não são apenas os santos e seres humanos altamente espiritualizados que têm visões e experiências de êxtase. Pense nas crianças e nas visões de Fátima. Não poderia haver alguém mais pés no chão do que Bernadette, de Lourdes. Existem inúmeros místicos modernos, e você certamente conhece os livros de Teilhard de Chardin, num outro extremo, de Arthur C. Clarke. Ambos são visionários à sua própria moda. Ambos mudaram a maneira como encaramos as nossas crenças. As pinturas abstratas podem parecer, a um olho destreinado, um amontoado de figuras desordenadas e sem sentido, mas retrata o que o pintor viu. Essa foi a visão dele, e só conseguimos ver o que ele viu se nos empenharmos muito, mesmo assim, talvez não vejamos.